no momento em que ele já tinha passado da fase da cisão com o PT. E eu tenho uma relação histórica com o PT porque eu venho do movimento pastoral, e o movimento pastoral está muito ligado ao PT. A origem do movimento pastoral, a origem do PT está muito ligada ao movimento pastoral. Então eu sempre agi priorizando as pontes mesmo, as janelas e portas abertas e nunca os muros. E depois do resultado da eleição do primeiro turno, mais que nunca eu não poderia ficar em cima do muro. Eu precisava me posicionar. Claro que esse posicionamento também não poderia ser um posicionamento sem um tensionamento sobre a campanha da presidenta Dilma para ela pender um pouco mais, digamos assim, para a esquerda, né? Para que ela pendesse, claro, um pouco mais para os temas que são do nosso interesse, né? A gente sabe muito bem, e eu não vou negar isso, com todas as críticas e que eu fiz nesses 4 anos ao governo da presidenta Dilma, críticas, na minha avaliação, justas, sempre pautadas na ética, nas minhas convicções, mas críticas, mas eu não vou negar o óbvio. A vida das pessoas melhorou nos governos petistas. A vida da grande maioria dos brasileiros melhorou. E eu digo isso não é olhando à distância, a partir da minha própria experiência, a experiência da minha família, não a minha família nuclear, mas a minha família mais ampla. Eu tinha tios e primos em Alagoinhas, na minha cidade natal, que viviam de aluguéis precários e que desde que o PT entrou no poder, essas pessoas hoje têm casa própria. E isso tem uma diferença significativa na vida dessas pessoas. A universidade que eu estudei, a Universidade Federal da Bahia, quando eu fiz o curso de jornalismo, eu era o único aluno que pegava ônibus e trabalhava. Todos os colegas de turma tinham carro. Hoje eu voltei lá no ano passado para dar uma palestra a convite de Suzana Barbosa, diretora, e eu fiquei feliz de ver uma outra Universidade Federal da Bahia, repleta de pessoas negras dentro da universidade, de pessoas vindas da periferia. Então, eu jamais poderia, nesse momento, me posicionar a favor da presidenta Dilma e de declarar mais que voto crítico nela, mas também apoio à reeleição dela. É fundamental. O resultado dessas eleições são resultados positivos se a gente pensar na perspectiva da minha reeleição, uma reeleição que aconteceu mesmo contra toda a difamação que eu sofri, mesmo com a falta de recursos, uma campanha feita no gogó, nos comícios domiciliares, no convencimento. As pautas que eu defendo são pautas difíceis. Os direitos humanos são alvo de muitos preconceitos, sobretudo os direitos humanos das minorias. Então, por conta disso, eu exigia muito de mim. É muito fácil aderir a uma campanha quando alguém dá como, por exemplo, só para explicar num exemplo, como solução para a criminalidade urbana, dá como solução a prisão ou o extermínio das pessoas, bandido bom e bandido morto. É muito fácil aderir a esses preconceitos, a essas soluções fáceis, a essas soluções biográficas para questões que são sistêmicas. Difícil é você ter um discurso que chame as pessoas ao discernimento, ao entendimento, ao aprofundamento. E eu fiz minha campanha assim, mesmo correndo o risco de não ser reeleito, mas eu fui reeleito, e aí a gente pode pensar positivamente no resultado desse primeiro turno da eleição. Mas se considerarmos o resultado dos primeiros colocados no Brasil inteiro, no Rio, aqui em São Paulo, no Recife, em Salvador, o pastor Isidoro, por exemplo, o sargento Isidoro, foi o mais votado para a Assembleia Legislativa. Se a gente pensa nesse outro resultado das eleições, a gente vê que a democracia do Brasil corre um risco. É muito arriscado quando há um alinhamento ideológico, político-ideológico, entre o Executivo e a maioria do Congresso Nacional, que é o que vai acontecer caso, na hipótese de Aécio Neves se eleja. Claro que não vai. Óbvio que não vai. Aliás, por isso mesmo, e contra esse alinhamento ideológico, político-ideológico entre o Executivo e a maioria do Congresso Nacional, é que a gente tem que votar na presidenta Dilma Rousseff, na candidata Dilma Rousseff. Nós precisamos fazer isso porque o fundamentalismo religioso no Brasil, ele é uma realidade, ele está articulado econômica e politicamente, ele ampliou seus assentos nas assembleias legislativas, ampliou seu assento no Congresso Nacional. E se a gente considerá-los mais unidos ou somados à camada de reacionários que vêm de outros setores da sociedade, que não são setores religiosos, mais ameaçada está a democracia. Então, mesmo apanhando muito de alguns dos meus eleitores, que não vão votar na Dilma, mesmo
recebendo algumas críticas de algumas pessoas do meu partido pela adesão, por mais que o voto crítico, mas ao apoio, eu quero dizer que eu não sou uma pessoa que lava as mãos como Pilatos. Eu não lavo. Não vou lavar as mãos porque o ato de Pilatos de lavar as mãos, de não se posicionar, custou a vida de Jesus. Levou Jesus à execução. Então, é uma metáfora religiosa, muitos não vão gostar, mas olha, faz parte da minha formação, é uma boa metáfora. A gente não pode lavar as mãos mesmos, esse é o momento. Mas vamos fazer isso sem apelar para o ódio, sem apelar para a mentira, sem apelar para as armas que o lado de lá muitas vezes usa. Vamos agir com honestidade, com clareza, com discernimento. A gente pode ganhar, as pessoas querem isso, e a prova disso foi a minha própria campanha. Então, boa sorte para nós e Dilma 13. Valeu!